Olá amigos ouvintes, aqui quem fala é Maurício Casemiro e você está ouvindo o Café com Tecnologia, podcast criado para trazer aí as últimas novidades, as atualizações, os recursos tecnológicos de soluções que ajudam empresas e profissionais a adotarem a melhor solução para o seu trabalho, para o seu negócio ou, por que não, até para a sua casa, né? Se você é um usuário home user, usuário doméstico, se você é um usuário acadêmico, né? Tanto o professor quanto o próprio aluno, ou se você é um usuário de ONG, de governo ou de empresa, para qualquer um desses cenários, o meu podcast vai trazer novidades para cada uma dessas possíveis soluções e ferramentas que vêm surgindo para os problemas que a gente tem enfrentado. E, dito isso, eu não posso deixar de falar sobre o que nós estamos vivenciando no momento, que é essa pandemia do coronavírus, né? Da Covid-19 por conta do coronavírus. É fato e sabemos que ela mudou a nossa vida, né? E tem mudado a partir de então, não só pela catástrofe da quantidade de mortes e de pessoas que estão infectadas, mas para os que não estão infectados também mudou, né? A rotina mudou porque a gente tem aí uma alteração do ecossistema, né? Empresas que não mandaram seus funcionários embora, né? Porque muitas mandaram seus funcionários embora, inclusive fecharam as portas, infelizmente. Essas empresas que não fecharam e que não mandaram todos os funcionários embora, mandaram parte pelo menos, conseguiram mandar parte desses colaboradores, que são os que ficaram, para casa, para trabalhar no famoso e tão comentado home office, né? Eu posso falar para você, particularmente, você ouvinte, de que o home office é um modelo de trabalho no qual já estou acostumado, né? Eu já trabalho a home office há alguns anos. Tenho aí minha consultoria de TI, a Vision Share Tecnologia, é uma consultoria de TI especialista em soluções Microsoft, licenciamento, capacitação, projetos, né? Consultoria em si, suporte técnico. E eu abri ela em 2013, só que eu tenho atuado com TI desde 2010, então quer dizer, eu venho ensaiando a empresa desde 2010. Oficialmente, eu abri meu CNPJ lá na prefeitura, tudo bonitinho, em 2013. E desde 2013 eu venho construindo o meu home office, trabalhando de home office, né? Então, quer dizer, já estou habituado. O que mudou, na verdade, foi o que está acontecendo no mundo, né? Então, assim, as vendas a gente percebeu que caiu, deu uma despecada. O pessoal que estava comprando parou de comprar, quem ia comprar desistiu, né? Foi muito perceptível, pelo menos para mim. Quem estava fazendo o orçamento nem respondia mais e-mail, porque realmente houve aí com essa situação, quem estava comprando ou quem estava pensando em comprar ou investir em algum serviço de TI, né, tomou aquele susto, né, por conta do que acontece com a economia quando um tipo de coisa acontece, né, como uma pandemia, quando uma pandemia dessa ocorre. E aí o que eu notei foi justamente a queda nas vendas, né? Então, quer dizer, mexeu com todos os setores, né? Indústria, varejo, serviço, manufatura, né? De certa forma, uns mais, outros menos, mas o fato é que mexeu com todo mundo, né? Alguns diretamente, outros indiretamente. E aí, com esse advento do home office, né? Eu aqui hoje com o meu primeiro podcast, inaugurando o meu podcast Café com Tecnologia, eu quero falar sobre as soluções de reunião. É claro que quando a gente fala de home office tem muita coisa para discutir. Espaço home office, como é que eu monto um home office num cômodo que ou já tenho disponibilizado, ou eu tenho que me desfazer de uma sala, por exemplo, ou de um cômodo que já era funcional para trazer o meu home office e montar, né? Algumas pessoas, alguns profissionais não têm essa oportunidade, então tem que usar na mesa da cozinha mesmo, colocar um notebook ali, abrir um espaço e se virar, né, na sala. Eu tenho visto alguns profissionais comprando um suporte de notebook que no sofá da sala mesmo, por exemplo, ou na cama 60 e coloca ali um suporte no notebook, né, pro mouse, porque enfim não tem espaço adequado, né? Então tem que se virar do jeito que dá, do jeito que pode.
Então, para aqueles que conseguem, né, disponibilizar de um cômodo para montar ali o seu escritório, até de repente se você pode, né, se a empresa autorizou, se você, enfim, tem cargo de confiança na empresa, trazer até alguns móveis para poder montar, né? Tem gente que, por exemplo, está indo para o home office e não pensa tão cedo voltar para a empresa, mesmo que as coisas mudem para melhor daqui para frente, né? Ou seja, que as coisas comecem a voltar ao normal, digamos assim, porque querendo ou não, para alguns cenários isso é um caminho sem volta, né? Quando você vai para home office, você acaba descobrindo, para aqueles que ainda não trabalharam nesse modelo, esporadicamente, descobrindo que algumas coisas funcionam muito melhor, que o tempo que você tem no home office, ele é mais otimizado, porque quando você vai fazer uma reunião, você não precisa, por exemplo, vou pegar a reunião como um exemplo, tá? Quando tu vai fazer uma reunião que é presencial, você geralmente tem a logística, né? Você tem que sair de casa, se arrumar, né? E até se for para outro estado, enfim, para outro país, vai para o aeroporto, chega no lugar, né? Faz o check-in, deixa as malas, vai para o cliente, táxi, Uber, toda aquela logística até chegar na recepção lá do teu cliente, por exemplo, e aí entrar na sala de reunião, todo mundo ainda se organizar, ajustar som, ajustar equipamento, etc, etc. É todo um processo que tem que ser feito e que nós já estamos acostumados porque nós trabalhamos já há algum tempo dessa forma. Quando você tem uma reunião, né, essa mesma necessidade transportada para uma reunião que é online, então você deixa de ter todas essas questões e começa a otimizar o teu tempo. Basta que você tenha um computador com acesso à internet e a ferramenta correta e dispositivo correto para você utilizar. Então, basicamente isso, uma máquina, uma conexão com a internet que suporte, né? Porque quando a gente fala de uma reunião online, a gente está falando de recursos de mídia que vão trafegar pela sua rede. E são recursos que são um pouco mais pesados do que a gente está acostumado, como, por exemplo, texto puro. Quando a gente digita algo no chat, nós estamos falando de tráfego de voz. Então, precisa suportar VoIP, né? Que é o voz sobre IP, voz pela internet. Além disso, se você vai compartilhar a sua webcam, então você acaba fazendo uma videoconferência. Então, você também tem que ter uma internet que suporte o tráfego não só de pacotes de voz, mas de pacotes de vídeo, que é mais pesado ainda, né? Então, tendo isso em mente, se você tiver um computador, se você tiver internet que suporte esse cenário e um headsetzinho, que é aquele fone de ouvido que tem um microfone embutido, você está teoricamente preparado para a sua conferência. Claro, a gente tem aí um componente que é muito importante e não pode faltar, que é a ferramenta a ser utilizada. E é justamente sobre ela que eu quero conversar com você hoje, iniciando nesse meu primeiro podcast, tá? Que é o Microsoft Teams. Existem várias ferramentas de mercado, eu conheço muitas, já usei muitas. Então tem o Google Hangouts, que acabou virando o Google Meet, né? Tem o Google Duo, que na verdade é uma solução peer-to-peer, ponto a ponto. Você consegue fazer conference call ou conferência de vídeo, só que de uma pessoa para outra pessoa, né? Não envolve mais pessoas. Já o Google Meet, que antigamente era chamado de Google Hangout, ele vai envolver aí uma conferência, então você vai ter 2, 3, 4, 5 pessoas, né? Várias pessoas conversando, trafegando voz, trafegando vídeo e até também compartilhamento de tela. Nós temos a conhecida Zoom, né? Que nesse ano de 2020 aí, teve aí um burburinho sobre uma falha de segurança, sobre vazamento de informações que estavam sendo trafegados, né? E é justamente nesse ponto que a Microsoft chega, e aí, claro, se eu for estender aqui, são muitas outras ferramentas, né? Tem o próprio Skype, que é da Microsoft hoje, que a Microsoft comprou, e o Teams, que é a substituição de uma linha de produto para comunicações unificadas. Eu não posso falar de Teams quando eu ainda não, e eu prefiro, né, dessa forma, quando eu ainda não falei da sua primeira versão, lá em meados de 2005, que era o Office Communicator mais o Live Meeting, tá? Esses dois se fundiram e se tornaram o Microsoft Link, que depois passou a ser Skype for Business com a compra do Skype. A Microsoft abortou o Messenger, MSN Messenger ou Windows Live Messenger, chame como quiser, para poder adotar o seu comunicador pessoal como sendo o Skype, que ela comprou, né? Ela comprou a Skype Inc. e adotou o Skype como seu comunicador pessoal. E o seu comunicador corporativo, que era o Skype, que era o Link, Microsoft Link, né?
o Live Meeting mais o Communicator fundiu e virou o Lync, ela rebatizou e remodelou como Skype for Business, Skype para empresa. E isso de 2012 para 2013 e vem funcionando até 2016, até o ano de 2016. Então nós tínhamos o que na portfólio Microsoft como comunicadores? O Skype, do lado Home User, e do lado acadêmico, profissional aqui, a gente tinha o Skype for Business. Tá? Agora, para o ano de 2018 e 2019, já estamos em 2020, ela refez a sua estratégia e remodelou novamente a sua versão corporativa, criando do zero o Microsoft Teams e trazendo toda a experiência de UC, né, Unified Communications, comunicações unificadas, para o Microsoft Teams. Só que a gente tem que prestar atenção que o Microsoft Teams, ele não é só o que o Skype for Business proporciona, ele é muito mais, tá? Ele traz toda a parte de reunião, de conferência, de chamadas de voz, de áudio, peer-to-peer, que é ponto a ponto, mas ele também traz questões do Slack, como por exemplo o trabalho conectado através de equipes, que gera um site, que gera compartilhamento de arquivo. Então quer dizer, ele vai bem além, tá? Só que eu quero começar falando sobre ele justamente para a gente ter essa primeira conversa, nesse primeiro podcast, e para que você conheça a tecnologia, né? Vai conseguir reunir equipes, vai conseguir se comunicar. Hoje nós temos a versão gratuita, você pode logar com a sua conta Hotmail gratuita, não precisa licenciar se você não for um usuário corporativo. Nós temos as versões pagas dentro dos pacotes do Microsoft 365 e também, não sei por quanto tempo, mas a Microsoft já liberou, mediante alguns requisitos que tem que ser seguido lá na página do Teams, para você adquirir a versão corporativa gratuitamente, tá? Isso por conta da Covid-19, então ainda não temos nenhuma notícia de que a Microsoft tem uma data limite para que essa versão corporativa esteja sendo liberada gratuitamente, mas é legal que você teste e que você faça aí o seu laboratório, né? Funciona muito bem, ela tem atualizado o produto cada vez mais, então a qualidade de áudio é muito boa, a qualidade de vídeo é muito boa, o produto está recebendo frequentemente atualizações de novos recursos, então você consegue tirar o seu plano de fundo, fazer um blur, borrar para poder não aparecer. Tem aquele vídeo muito famoso no YouTube que tem um cara fazendo uma reunião, um alemão lá, e aí a filha dele, eu acho que é filha, né? A neném é uma criança, ela abre a porta ali, depois vem a empregada correndo pegar ela, justamente, e aí ele fica todo sem jeito. Então, para esses cenários, você consegue borrar seu plano de fundo para ter mais privacidade na sua reunião, uma vez que você já está em home office, então você não tem a privacidade que você tem no ambiente corporativo de escritório, né? Ou você pode trocar até o fundo, né? Trocar esse plano de fundo, colocar uma imagem aí, fazendo parecer que você está em um outro lugar e a sua reunião fica mais profissional. Até porque pode ser que você esteja com o seu plano de fundo ali, não seja um lugar que você queira mostrar, que esteja bagunçado, não dê tempo de arrumar, então você faz isso aí. Além disso, você tem aí o famoso 3x3 que foi tão solicitado. São só alguns recursos que eu estou comentando que a Microsoft ela está liberando. Então agora, antigamente eu podia ter até 4 pessoas em evidência mostrando a webcam, agora eu posso ter 9, né? Então eu tenho 3 faixas com 3 usuários, aí por isso 3x3, até 9 pessoas em evidência mostrando a webcam, enquanto eles falam, usam o microfone e transferência de vídeo aí, ok? O ideal é que você procure pela ferramenta, tá? Vou passar o site para você, o meu site da minha consultoria é www.visionsharetecnologia.com. Dá uma olhadinha que lá tem a parte do Microsoft Teams, eu explico como funciona, quais os recursos, tá? Contato para implantação, para poder você capacitar o seu time, para você conhecer a ferramenta, nós te ajudamos a gerar o trial e gerar o seu ambiente para testes, aí é contato @ mesmo domínio, visionsharetecnologia.com. Se você quiser visitar meu blog de especialista Microsoft, é www.mauriciocasemiro.com. E procurando aí por Maurício Casemiro, é C-A-S-S-E-K-C. O pessoal fala KZ, mas se escreve KC com 2 S. Casemiro. Me procura aí nas redes sociais, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, tá? Maurício Casemiro, você vai encontrar, pode adicionar lá e fique à vontade para se comunicar comigo, né? Além do meu canal do YouTube, onde eu tenho postado regularmente. Todas as semanas está saindo vídeo aí de soluções tecnológicas Microsoft e não Microsoft, e também as lives que eu comecei a fazer aí às 20 horas, né? Às vezes no sábado, às vezes na semana. Bom, eu vou encerrando por aqui. Espero que você tenha gostado desse meu primeiro podcast aí, né? Então a intenção é trazer aí semanalmente conteúdo de qualidade também agora neste meu novo canal.
Obrigado, ouvinte, e até mais.